amigos, é muito bom falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. Então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então hoje, o nosso tópico de hoje é o seguinte: velar com Jesus. Nós sempre recomendamos para aquelas pessoas que têm a possibilidade de depois poder ler o livro, né? Caminho, Verdade e Vida, e ver as nossas preleções, né? Até para um aprendizado maior, porque aqui são poucos minutos. Mas lá o texto contém muito mais do que nós simplesmente, às vezes, possamos passar. Mas, enfim, velar com Jesus. Nós conhecemos aquela passagem que quando Jesus estava para ser preso, ele estava junto com seus apóstolos e esperou que eles estivessem do lado dele. Só que todos dormiram. E ele sabia disso, né? Que todos iriam dormir e ele ia ser preso. E aí ele questionou Pedro. Ele falou: Pedro, você não pode velar comigo nem uma hora? Isso está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. E o que nós podemos entender do que Jesus veio mostrar para nós nessa passagem? Vamos tomar como exemplo um empresário, dono de uma empresa, e ele tem lá, ele não pode dar para um jovem aprendiz consertar uma máquina complexa, sem ele ter aquela experiência. Também vamos pensar, um médico, uma equipe médica, ele não pode dar na mão de um médico residente um transplante de órgãos. Por quê? Ele ainda não tem a experiência para fazer aquilo, só ele tem que ir aprendendo. Então vamos trazer isso para a nossa vida, esse exemplo. Quem seriam o aprendiz na empresa e quem seria o jovem médico residente? Nós, aprendizes do Evangelho. E quem seria o orientador? O empresário ou a equipe médica, o médico responsável? Jesus. E que seria o trabalho desses aprendizes que eu dei o exemplo? O Evangelho vivenciado. Então, vamos pensar assim. Para podermos vivenciar o Evangelho, nós temos que o quê? Que nos esforçar, que nos dedicar, que trabalharmos para que isso se torne uma coisa dentro de nós. E o orientador, o que ele tem que ter? Paciência, ele tem que ter tolerância. E Jesus tem isso conosco? Claro que tem. Jesus é o governador planetário. Ele é quem governa a Terra. Então ele tem toda a paciência, toda a tolerância. E ele sabe que nós não vamos conseguir isso, nós também sabemos, de um dia para o outro. Não adianta eu começar a decorar o Evangelho, começar a citar palavras do Evangelho, se dentro de mim eu não interiorizei. Eu não estou fazendo disso a prática. Não adianta eu vir aqui falar para vocês uma porção de versículos, de capítulos, de passagens de Jesus, que quando chega na minha vida cotidiana, eu faço tudo diferente. Nós já estamos praticando? Sim, claro que estamos. Mas falta ainda, falta muito. E para isso nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos esforçar, porque o nosso orientador, ele está aí. Ele deixou tudo
para nós, para a gente poder nos esforçarmos. E falem para mim, quanto tempo vai demorar tudo isso? Ah, isso depende de cada um de nós. Quanto tempo demora o jovem aprendiz? Quanto tempo demora o médico residente para estar numa equipe, para estar realmente manejando uma máquina, consertando, arrumando, colocando ela para funcionar? Depende do tempo que ele se dedica. Depende do esforço dele. Assim mesmo é como nós, diante do Evangelho de Jesus. Depende do tempo que nós aplicamos, não do tempo, o tempo físico da terra, não. O tempo em que nós nos empenhamos para isso. Então, foi nesse sentido que Jesus veio dizer para nós no velar com ele. E foi assim que ele perguntou a Pedro, mas nem uma hora você conseguiu velar comigo? Então, quer dizer, tudo aquilo que Jesus explicou, tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que eles vivenciaram juntos, na última hora Jesus estava sozinho. E como nós podemos trazer isso também para nós? Jesus trouxe para nós todo o Evangelho. Será que na hora de aplicar, ele vai estar sozinho? E nós vamos fazer tudo diferente? Então essa é a reflexão. Agora, para encerrar, se eu não consigo ter uma hora com Jesus, como eu vou conseguir caminhar até o Pai na eternidade? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos pensar quanto tempo estamos nos dedicando para o aprendizado. Não é só a leitura. A leitura é lógico, o estudo faz parte do nosso aprendizado. Mas vamos pensar quanto tempo estamos dedicando dentro de nós para esse aprendizado. Quanto tempo estamos nos esforçando para isso. Porque essa é a nossa prova. Essa sim vai ser a nossa colocação em crescermos como exemplo do jovem aprendiz ou do jovem médico residente. Crescermos e conquistar o nosso lugar. E quando chegarmos até o Pai, a gente falar, não, eu usei bem aquela uma hora com Jesus. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Como eu estou usando essa uma hora com Jesus? Tá bom? Então fiquem com Deus, que a gente possa refletir durante a semana, mais esse aprendizado, né, e mais esse tópico, e possamos assim a cada noite pensar, puxa, será que hoje eu trabalhei aquela minha uma hora com Jesus? Que pode ser minutos. Será que hoje eu pratiquei aquela minha hora com Jesus? Então vamos pensar isso e vamos trazer essa uma hora com Jesus dentro de nós, na nossa caminhada de cada dia. Tá bom, gente? Então fica com Deus. Um beijo grande no coração de todos vocês.